Na verdade, eu vou me reportar também aos questionamentos inicialmente que o Dr. Narciso fez e, simultaneamente, acabo respondendo algumas questões que chegaram. Mas, se me permite, Naldenis, eu gostaria de fazer uma pequena referência. E, de certa forma, a última questão que você respondeu também adentra ao tema que foi proposto ao Dr. Marco Aurélio. No seguinte sentido, olha, a lei é muito clara quando imputa, na verdade, ao empregador a responsabilidade do controle do tempo de espera, né, dos períodos de espera e descanso do motorista. Ou seja, o empregador tem uma responsabilidade sobre todo o período de prestação de serviço, inclusive de ausência de prestação de serviço. O que a norma fez com relação ao embarcador é criar corresponsabilidade em um pequeno, porém importante, período ou pequena fração desse período de prestação ou de ausência de prestação de serviço. Então, qual é a responsabilidade da embarcadora com relação a essa questão? Ora, é quando o motorista chegou nas suas instalações, portanto, para o embarque ou desembarque, e com relação a qual é a oportunidade que essa embarcadora deve autorizar que esse motorista retome a sua viagem. Então, fica muito claro que a embarcadora não tem responsabilidade com o eventual ilícito provocado antes da chegada do motorista, tampouco depois da saída. O que deve fazer a embarcadora? Olha, o cidadão já chegou aqui extrapolando a jornada com relação ao intervalo interjornada ou período de descanso de meia hora a cada 4. Muito bem, então, olha, o que diz a lei? O senhor não vai sair daqui antes de cumprir esse período de descanso. Cumpriu o período de descanso? Boa viagem. Seguindo viagem, descumpriu, de quem é a responsabilidade? Do empregador. Então, percebam que a indagação feita aqui, respondida pelo Dr. Marco, ela vem passando a impressão de que, olha, toda a responsabilidade agora recai sobre os ombros da embarcadora. Não, não é isso. Ela deixa muito claro que, na verdade, parte dessa responsabilidade, uma parte relativamente pequena, sim, é compartilhada com as embarcadoras. Então, me parece que esse ponto é muito importante. Agora, volto a dizer, é fundamental, e aí passando já a quase que um debate, não é? Esse elemento, por quê? E aí dizer que a extensão subjetiva desse controle não está voltada apenas para o motorista empregado, mas também, e talvez principalmente, ao motorista autônomo, e seja ele independente ou agregado nos termos da 11.442. Por uma razão muito simples. Ora, os dois, já foi dito aqui, né, o histórico bem colocado anteriormente, deixou claro que não haveria sentido e, aliás, viabilidade se essa lei focasse apenas o motorista empregado. Ela só tem condições de modificar o segmento, e, aliás, se focasse apenas o empregado, provocaria um movimento de informalização no segmento. Então, ela foca os dois segmentos. Muito bem, mas traz regramentos, inegavelmente, quando toca a CLT, apenas ao empregado. Agora, onde está a obrigação da embarcadora em controlar a jornada, né, ou o descanso, melhor dizendo, dos motoristas? Está dentro da CLT? Não, não está na CLT. É um dispositivo autônomo da própria norma, né, no 67A, para ser mais exato, parágrafo 7º, e é importante lembrar a resolução 405 do CONTRAN, que amplia de modo, nós da área jurídica, né, amplia de modo preterlegem, ou seja, ela vem ao encontro da lei, ampliando o escopo do alcance do artigo 67A, parágrafo 7º, não só se dirigindo ao motorista empregado, mas também aos autônomos, sejam eles independentes ou agregados, para dizer que cabe às embarcadoras, assim, nesse caso dos autônomos, apenas a elas, não é? Os independentes principalmente, controlar não apenas o intervalo interjornada, mas também aqueles intervalos de descanso de meia hora a cada 4. Isso está na resolução 405 e não na própria norma. Entendemos que ela é vinculante exatamente porque ela tem caráter preterlegem e não contralegem. Muito bem. E por que esse é o fundamento de natureza jurídica
que me parece oportuno dizer: todos os senhores empresários que têm agregados, controlem de modo fidedigno, porque se houver amanhã um infortúnio, um acidente, os senhores poderão responder. E o Código de Trânsito é claro em imputar, inclusive, responsabilidade objetiva. E agora nós temos uma lei claramente estabelecendo essa obrigação. Senhores embarcadores, controlem de todos os seus motoristas, sejam eles empregados, autônomos, agregados ou independentes. Senhores empresários, os senhores são os maiores interessados que esse dispositivo alcance também os autônomos. E digo, porque o efeito do descontrole sobre os autônomos vai provocar naturalmente o mesmo processo de informalização no segmento. Porque aí teríamos uma lei absolutamente ineficaz com relação aos autônomos, por uma razão muito simples. A norma, quando diz que cabe ao motorista o controle do seu próprio tempo de direção, criou uma situação que, sob o ponto de vista lógico, é insustentável. Não é razoável que você delegue ao próprio fiscalizado a obrigação de controlar a sua conduta. É por isso que temos Estado, é por isso que temos, enfim, poder de polícia, né? Porque sempre deve ser delegado a um terceiro a verificação da conduta daquele que supostamente pode delinquir. Então, se não tivermos a eficácia do artigo 67, parágrafo 7º, sobre os autônomos independentes, que estão apenas sob, digamos assim, a fiscalização das embarcadoras, e também sobre os agregados, que estão, ao mesmo tempo, digamos, sob a fiscalização tanto de empresas transportadoras quanto de embarcadores, nós teríamos um desequilíbrio nessa balança prejudicial a todo o segmento, que seria equivalente a uma norma aplicável apenas aos motoristas empregados. Então, me permita discordar com relação a esse ponto, doutor Narciso, sobre esses fundamentos que me parecem absolutamente centrais, sobretudo com a plateia, digamos assim, hoje especialmente composta por um grupo seleto, sempre foi, mas agora com esse público dos embarcadores. E é importante que isso fique muito claro, me parece. Outras questões que foram colocadas aqui pelo doutor Narciso, veja, a norma, num primeiro momento, me assustou muito quando deu um espaço muito grande para negociação coletiva. E me assustou por quê? Porque nós, do Ministério Público, eu acredito no Ministério do Trabalho também, que fui auditor fiscal por 11 anos, e tenho muito orgulho disso, nós assistimos a um sistema sindical ainda muito débil no país, né? Frágil no país, sobretudo no setor laboral. Nós temos um histórico, né, de ditadura, enfim, razões históricas, efetivamente, que acabaram gestando um movimento sindical que não tem condições ainda, em alguns segmentos, de representar de uma maneira efetiva os interesses dos seus empregados. O segmento patronal é mais estruturado, também tem suas mazelas, como todo segmento, mas é melhor estruturado. O que eu estou querendo dizer? Ora, se você tem um patrão, e existem bons procuradores, maus procuradores, bons auditores, maus auditores, e assim em todos os segmentos, porque nós somos seres humanos. Não é? Então, nós temos bons patrões e péssimos patrões, temos bons sindicalistas e sindicalistas ruins. E quando a gente acaba encontrando uma combinação de sindicalista pelego com um empregador que não tem interesse ou não tem muito compromisso com a sua função social, nós temos o pior dos mundos em acordos coletivos. Então, o que eu digo com relação ao artigo 235-H? Ora, aqui o bom senso e a parcimônia, né, a razoabilidade deve imperar. Nós estamos, a NTC não é exatamente um órgão de classe, mas não uma entidade sindical no sentido clássico, mas muito ligada à CNT. O que eu digo às entidades de cúpula que sentaram e gestaram essa lei? Fiquem muito atentas, seja no setor patronal, seja no laboral, com relação à qualidade desses acordos. Porque acordos mal feitos que venham suprimir
inclusive elementos básicos que previstos até em legislação, é possível que desacredite essa norma, né? Então, é esse o cuidado que temos com o 235H. Agora, ele tem suas virtudes. E a grande virtude é a seguinte: o segmento de transportes ele é extremamente complexo, né? Nós temos aí setor de carga fracionada, grandes massas e assim por diante, extremamente complexo. Uma norma que viesse trazer um regramento detalhado com relação a esse segmento, ela seria de tal modo extensa e prolixa que inviabilizaria a sua aplicação. Então, sob esse aspecto, esse dispositivo é extremamente bem-vindo. Então, percebam que, aos olhos do Ministério Público, a chave é razoabilidade. E aí eu respondo uma outra pergunta no seguinte sentido, e já nos veio aqui. Ora, e se for celebrado um acordo coletivo estabelecendo 9 horas mais 2 por descanso interjornada? O que o Paulo Douglas responde enquanto procurador de trabalho? Me parece plenamente razoável, inclusive aplicando-se o princípio da isonomia. Ora, se a própria lei trouxe um regramento com esses parâmetros para o trabalhador autônomo, por que não também para o trabalhador empregado? Agora, se os senhores me perguntassem, e o seu colega procurador do lado, ou mesmo o colega auditor que literalmente está aqui ao meu lado, eu não tenho como responder, porque nós temos, e graças a Deus que temos, a independência funcional. Mas todos nós, independente da independência funcional, que nos dá a capacidade de, enfim, lançando mão dos parâmetros dados pela Constituição, pela nossa própria consciência, para interpretar as leis, dentro desses parâmetros há sempre o princípio da razoabilidade. E volto a dizer, para esse procurador seria absolutamente razoável. Absolutamente razoável. Negociação coletiva, vedação... me parece um outro ponto importante levantado pelo doutor Narciso. Vedação do pagamento por comissão. Ora, o cidadão ganhava por comissão R$4.000 por mês, não é? E vem a lei e diz, bom, agora não pode mais pagar por comissão. Como vai ficar a nova realidade? Há controvérsia com relação ao caráter absoluto ou não dessa vedação, foi o primeiro questionamento. Sim, me parece claro que a norma não tem, aliás, como qualquer questão em direito, o caráter de ser absoluta, uma vedação absoluta. Ela é condicional, na medida em que a parte final diz se, porventura, essa modalidade de pagamento comprometer a segurança, etc., ou corroborar para a violação da própria lei. É isso que diz o dispositivo. Muito bem. Aí eu devolveria a seguinte questão. A empresa absolutamente diligente fala, bom, eu vou tomar todas as cautelas, vou contratar aqui o sistema da Autofax, da Sascar, enfim, e vou, com base nesse tipo de dispositivo, controlar fielmente e vou exercer o meu poder empregatício, ou seja, vou punir o trabalhador que não observar a norma e por essa razão, então, eu vou continuar pagando por comissão, porque eu estou tomando as minhas cautelas. Ora, e por alguma razão, né, daqui a pouco me sai no Jornal Nacional, um caminhão da sua empresa se envolveu no acidente e matou lá 5 pessoas da mesma família que ia passear assim assado no final do ano. Aí, bom, o motorista não dormiu bem, ele até dormiu às 11 horas, mas ele não dormiu bem. E ele provocou um acidente. Poderia ter provocado se ele recebesse pagamento fixo, se ele recebesse concessão, enfim, sem a menor relação com a modalidade de pagamento. Aí eu questiono os senhores, e aí, como é que os senhores vão fazer? Porque se a norma não tem caráter absoluto, o fato tem. O fato está lá, 5 corpos. E uma norma dizendo que o senhor não podia pagar, salvo-se isso e aquilo, mas o senhor continua pagando, correndo o risco, mas com base numa determinada estrutura. O senhor ganhou 5 demandas judiciais que podem comprometer a saúde da sua empresa, que vai depender do juízo do magistrado que pegar essa causa para julgar. Compensa correr o risco? Não sei. Aí é uma interrogação que cabe ao empresariado responder. Mas, como ir respondendo, então, a situação hipotética, digamos que o empresário cauteloso fala, bom, não quero correr esse tipo de risco, eu vou observar o que foi criado como regra. E a lei trouxe a regra. A regra é não mais pagar por comissão. Por quê? Porque é natural e é íncito
a esse tipo de pagamento o natural estímulo ao desrespeito a normas de limitação de jornada, porque se você ganha por comissão, você, obviamente, num sistema capitalista, vai tentar levar um salário melhor para casa. Há uma pressão natural para que o cidadão se autoexplore. Né? Bom, então não vou correr esse risco. Muito bem. Quanto que ele ganhava? R$4.000 por mês. E agora? Como que vai ser? Quais são os princípios justo-trabalhistas aplicáveis ao caso? Nós temos, já foi colocado aqui pelo Dr. Naldenis em outra oportunidade, o princípio da primazia da realidade. Por que esse princípio é importante? Porque parte desse segmento não apenas paga por comissão, mas paga por fora também. Não é? Não todos, não estamos aqui generalizando, mas nós estamos pegando uma situação limite. Então, está pagando 4 mil, parte disso por fora. Como é que nós vamos resolver isso? Primeiro princípio, primazia da realidade. Ora, tem que se levar em conta uma média baseada naquilo que ele efetivamente recebia, seja por dentro, seja por fora. Segundo, princípio da inalterabilidade ou irredutibilidade dos salários e inalterabilidade do contrato. Esse segundo princípio mencionado, ele sofre uma relativização em razão da superveniência da norma. Não entendo que seria caso de fato do príncipe, né? Porque nós não temos aqui efetivamente uma figura do Poder Executivo provocando alguma espécie de alteração e de reequilíbrio tal que pudesse gerar uma indenização. Até porque o fato príncipe no direito do trabalho acaba tendo repercussão em verbas rescisórias, que não seria o caso aqui, a gente está falando de um contrato que vai subsistir a essa modificação. Mas veja, então nós temos uma alteração contratual e temos o princípio da inalterabilidade. Respondendo objetivamente, então, tem que se continuar pagando R$4.000 para aquele cidadão, mas agora, observando uma média com base na realidade e, portanto, bom, isso vai aumentar os meus custos? Sem dúvida vão aumentar os custos. Né? Isso é bastante evidente e, como bem colocado aqui, a sociedade fez uma opção realmente por pagar mais para ter, finalmente, esse segmento trazido para condições civilizadas, né, e humanas de condução dos seus negócios.